A oposição acusa o presidente Michel Temer de fazer mudanças no governo só para reforçar a defesa dele nos tribunais superiores. Temer deu entrevista ontem a correspondentes estrangeiros. Vamos falar com a Juliana Morrone em Brasília, porque o presidente falou da dificuldade para aprovar as reformas e também do julgamento dele, da chapa Dilma Temer, no TSE. Né, Juliana, bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Sim, Temer falou das reformas, da dificuldade para aprovar as reformas, falou do julgamento no TSE, mas não falou das denúncias feitas pelos empresários da JBS. E ontem quem falou também foi o presidente do TSE, o ministro Gilmar Mendes. Ele disse que o TSE não é joguete do governo. Disse isso para defender a independência do Tribunal Superior Eleitoral, que vai decidir sobre o processo que pode levar à cassação da chapa Dilma Temer e, assim, do mandato de Michel Temer. A pressão política agora aumentou, faltando uma semana para o julgamento. Temer nomeou Torquato Jardim para o Ministério da Justiça, com trânsito e influência no TSE. E o presidente ainda tem que se defender das acusações dos empresários da JBS. O presidente Michel Temer terminou o dia em São Paulo, onde fez um rápido discurso no jantar organizado pelo Fórum, que vai discutir oportunidades de investimentos no Brasil. A mensagem foi mais uma tentativa de afirmar que a economia está se recuperando. Um pouco antes, em entrevista a jornalistas estrangeiros, o presidente disse que tem o apoio dos partidos da base no Congresso, mas reconheceu que ainda não tem os votos necessários para aprovar a reforma da Previdência. De fato, nós não temos ainda contados os 308 votos. Eu tenho, como sabe, uma longa experiência parlamentar e no meu tempo de parlamento, quando nós íamos para uma votação em plenário, nós em primeiro lugar, fazemos uma análise partido por partido, bancada por bancada, para saber quantos votos temos. E só se leva ao plenário quando você tem os votos suficientes. Questionado sobre a expectativa para o julgamento no processo do TSE, em que o PSDB pediu a cassação da chapa Dilma Temer, disse esperar uma solução política rápida. O nosso desejo político, não é que se decida logo. Por exemplo, se julgar no dia 6 e no dia 6, 7 e 8, então, 3 dias para julgamento, se puder haver uma solução definitiva, será muito útil. O presidente falou em agilidade, mas o novo ministro da Justiça, que ainda não tomou posse, Torquato Jardim, já admitiu que é natural que haja pedido de vista no julgamento. Ou seja, que algum ministro do TSE peça mais tempo para analisar o processo, o que naturalmente vai atrasar a decisão. O julgamento está marcado para começar no dia 6 de junho, semana que vem. Se houver mesmo pedido de vista, não dá para saber quando será retomado. Se o resultado for pela cassação da chapa, o governo já definiu a estratégia jurídica. Vai recorrer. E aí tem 2 caminhos. Embargos de declaração, que são recursos para esclarecer pontos específicos da decisão no próprio TSE. E depois pode ainda recorrer ao Supremo Tribunal Federal. A dúvida é se ele poderá fazer isso no cargo ou se teria que aguardar o julgamento desse recurso, já afastado do Planalto. Ministro do Supremo e presidente do TSE, Gilmar Mendes, respondeu ontem sobre a expectativa em torno desse julgamento, que, segundo ele, é complexo, mas deve ser tranquilo. Se houver pedido de vista, é algo absolutamente normal. Ninguém fará por combinação com este ou aquele intuito. Também não cabe ao TSE resolver crise política. Isto é bom que se diga. O tribunal não é instrumento para a solução de crise política. O julgamento será jurídico e judicial. Então, não venham para o tribunal dizer vocês devem resolver uma crise que nós criamos. Resolvam as suas crises. Para resolver a crise política, o presidente Temer também precisa se defender no Supremo Tribunal Federal, onde está sendo investigado por suspeita de 3 crimes em decorrência da delação dos empresários da JBS. O tribunal está aguardando a conclusão de uma perícia que a Polícia Federal está fazendo numa gravação que o empresário Joesley Batista fez de uma conversa que ele teve com o presidente Michel Temer no Palácio do Jaboru. A ação está com o ministro Luiz Edson Fachin, mas a defesa do presidente já pediu que ela seja redistribuída para outro ministro, argumentando que o caso não tem relação com a Lava Jato. O advogado de Temer, Gustavo Guedes, esteve ontem com o ministro Fachin. Ele quer ainda que o processo do presidente seja separado do senador Aécio Neves, mas não teve resposta. A oposição também está ansiosa pelos julgamentos.
e voltou a questionar nesta segunda-feira a decisão do presidente de nomear Torquato Jardim para o Ministério da Justiça. Torquato é ex-ministro do TSE e teria sido escolhido também por ter mais trânsito nos tribunais superiores e porque poderia ter maior controle sobre a Polícia Federal. É um movimento que visa fortalecer a permanência do presidente na presidência da República. A indagação nomeou o ministro da Justiça ou o advogado de defesa? Com a indicação de Torquato Jardim, a Associação dos Delegados da Polícia Federal reforçou que qualquer mudança no comando do Ministério da Justiça pode causar até interrupção nas investigações. Michel Temer aproveitou que está em São Paulo e se reuniu com Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Ontem à noite, o senador Tasso Gereissati, também tucano, presidente interino do partido, participou da conversa, assim como Moreira Franco, do núcleo mais próximo de Michel Temer. A reunião foi fechada e, segundo a assessoria do presidente, essa reunião foi para tratar das reformas que estão em pauta no Congresso.